Taxa de juros é um assunto que é falado o tempo inteiro na mídia, mas muito pouco entendido. Ele é falado por vários economistas sobre suas implicações e isso afeta a nossa vida, afeta o nosso consumo, afeta o comportamento das pessoas e eu quero passar para você uma visão macroeconômica, mas ao mesmo tempo eu quero quebrar muito dos mitos que eu demorei aí anos para entender de fato o que está acontecendo. Então, meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há mais de 7 anos investigando a mecânica monetária do mundo, para onde está indo o dinheiro do mundo e como que ele de fato se comporta, mas numa visão macroeconômica. Então, primeiramente, a gente tem que falar sobre o que nós vemos hoje no mercado quando nós falamos sobre taxa de juros, né? Então, geralmente você tem algumas preconcepções. A primeira delas é que você tem uma atenção gigantesca da mídia, né? A gente quer saber o que o Banco Central americano vai fazer, o Fed, né? Já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre os mitos do próprio Fed não ser um banco central, mas você também tem aí o que o Bacen no Brasil vai fazer, como isso afeta, né? O custo dos empréstimos, dos financiamentos, se isso melhora o mercado, se isso piora, né? Se isso cria uma recessão, mas também temos aquelas preconcepções também em relação a juros mais altos. Então a gente tem uma ideia, por exemplo, no Brasil, que se o Brasil tem um juro mais alto, ele automaticamente vai atrair mais capital, e atraindo mais capital você tem mais dólares, e os dólares ficam mais baratos, afetando o mercado de câmbio, e dependendo do país, da taxa de juros de cada país, você tem ali uma guerra de taxa de juros, digamos assim, né? Qual que é o país mais atrativo para eu colocar o meu dinheiro? Então você tem muito essa concepção. Outra concepção é que se você tem, por exemplo, um país que está preocupado com a inflação, você precisa ter um banco central rígido que vai fazer um aperto desse capital, ou seja, eu vou fazer o meu capital ser cada vez mais caro, eu vou subir a taxa de juros, que a gente chama de taxa de juros básica, para fazer com que tenha-se menos empréstimos, porque você vai pensar 2 vezes antes de pegar empréstimo se o juro está alto. Então, automaticamente você tem ali uma retração de crédito, certo? Então, essa é a concepção que você tem normalmente. Ao longo dos anos, você também vê uma mudança completa, onde os bancos centrais vão falar assim, não, na verdade eu quero estimular o crédito na economia. Então eu vou deixar o dinheiro mais barato, eu vou baixar a taxa de juros até o extremo, quando eu acho que precisa do estímulo, né, até chegar a taxas ali como zero, que já teve aqui nos Estados Unidos, ou até taxas negativas, né, na Europa, que ninguém nunca entendeu isso, mas a gente até falou em outros capítulos o porquê que isso acaba acontecendo quando a gente pensa no sistema euro-dólar, mas a nossa concepção é que os juros baixos significam crédito barato e dinheiro em abundância. Ou seja, se eu tenho juros zero, eu posso pegar dinheiro tranquilo, a rodo no banco, que eu vou conseguir ter o meu crédito. Só que, obviamente, que essas são as ideias que você vê na mídia, essas são as ideias que de fato são transmitidas numa narrativa onde o Banco Central tem de fato aquele poder, mas nós falamos no capítulo passado que isso não acontece. Então eu quero te dar uma visão um pouco diferente e quebrar um pouco desse mito da taxa de juros. E eu quero agora falar sobre a parte que a mídia não dá nenhuma bola. Ela só fala de uma parte muito, muito, muito pequena do que acontece realmente na macroeconomia, e agora eu quero desvendar esse outro buraco negro que a gente não fala, que é o mercado de bonds, que é o mercado mais inteligente do mundo, que é o mercado que ele comanda absolutamente todo o comportamento mundial do capital. E, ao mesmo tempo, ele meio que te dá não vou dizer uma bola de cristal, porque isso não existe, mas ele dá uma boa visão do que vai acontecer no futuro, porque o resultado do que acontece no mercado de bonds te dá uma visão do que o mercado espera que vai acontecer no futuro. Ele dá uma previsão muito interessante e por algum motivo, né, que eu não sei, não posso dizer exatamente qual é,
Isso é completamente ignorado na mídia, completamente ignorado aqui nos canais de finanças da CNBC, no Brasil deve acontecer isso também, e eu quero agora desvendar porque isso daí gera uma série de respostas que talvez não sejam respostas muito convenientes, se você é um banco central todo poderoso, né, e você quer que essa narrativa se perpetue. Então, primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho sobre o mercado de bonds, o que acontece de fato nesse mercado de bonds, como que ele de fato reage. Mas, primeiramente, você precisa entender que esse mercado de bonds, que é o mercado dos títulos das dívidas públicas dos países, mas principalmente da americana, ele é um mercado gigante, mas muito, muito maior do que a maioria das pessoas espera. Ele movimenta ali entre 90 a 150 trilhões de dólares que estão hoje alocados nesse mercado. É claro que esse valor aí vai variar dependendo de uma série de fatores, e eu já expliquei parte deles ali nos capítulos anteriores do Eurodólar, mas ele é um mercado gigantesco. Mas por que tem tanto dinheiro nesse mercado? Certo? E aí você vai começar a entender cada vez mais. Nós estamos falando aqui das dívidas dos países. Então eu vou tentar fazer uma explicação muito assim, tranquila, né? Muito básica, para você começar a entender, mas eu vou ter que voltar nesse assunto muitas e muitas e muitas vezes, porque é impossível explicar isso num capítulo só. Mas vamos fazer hoje uma introdução aos bonds para você ter uma ideia. Então, basicamente, o que é um bond? Nada mais é do que um título que um governo emite, porque ele quer captar dinheiro para fazer os seus pagamentos de financiamento, seus custos, etc., suas obras e todas as coisas que envolvem a máquina pública de todos os países. Então você emite um título falando, olha, esse título vale 1.000, por exemplo, e eu tenho uma promessa aqui de que se você comprar esse título, num período X, vou te pagar o valor de face desse título mais um percentual, certo? A mais, que é o seu retorno, que é um retorno que é justamente a taxa de juros, certo? Você vai ter ali esse tipo de retorno em algum momento. Só que, obviamente, você tem vários tipos de títulos, né? Você no Brasil, por exemplo, os bonds seriam o tesouro direto, né? Títulos do tesouro, títulos da dívida pública. Você tem uma série de modalidades, eu não vou entrar aqui, mas basicamente você tem ali um título e você tem um prazo para pagar e um juro que você vai ter em cima desse título. Só que aí agora que eu quero passar uma coisa que é super importante, que você vai começar a aprender cada vez mais sobre o mercado de bonds, que é o short end e o long end. O que significa isso? Quando você emite um título, cada título tem um tipo de prazo. Então tem aqueles que são de curto prazo. Então, por exemplo, você tem títulos que são curtíssimos, que são de 1 mês, tem títulos de 3 meses, né? Tem títulos de 6 meses, e aí você tem títulos de 1 ano e títulos de 2 anos, por exemplo. Todos esses são o que a gente chama de short end, eles estão na parte do curto prazo, certo? É a ponta curta, que a gente traduziria do inglês ali para o português. Então, são aqueles títulos que eles são mais previsíveis, concorda? Então você, normalmente, numa economia mais saudável, você tem ali um juro que é relativamente baixo a se pagar, porque você precisa de um dinheiro ali de curto prazo. Eu já vou te devolver, você me empresta aqui, mas eu já vou te devolver daqui a 1 mês, já vou te devolver daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tudo isso é considerado como curto prazo no mercado de bonds. Agora, você também tem aqueles títulos que são títulos de bem mais longo prazo, né, que a gente chama de long end, que é a ponta longa, a cauda longa, digamos assim. E aí você tem títulos de 5 anos, tem títulos de 10 anos, tem títulos de 20 anos e tem títulos de 30 anos. Alguns países têm títulos de 50 anos, 100 anos, cada um vai fazer a sua política baseada no país. Mas eu estou baseado um pouquinho mais aqui nos títulos americanos, ok? Agora, se você pensa comigo, se eu detenho um título da dívida pública de 10 anos, de 20 anos ou 30 anos, você concorda que para eu manter esse dinheiro parado nesse bond, ele tem que valer muito a pena? Eu, teoricamente, deveria ter um juro cada vez maior.
Por quê? Porque num período de 10 a 20 anos, eu tenho muito mais fatores que vão aumentar o meu risco. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o país daqui a 10, 20 anos. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer comigo daqui a esse prazo. Então, quanto maior for o prazo, em princípio, você tem que ter um juro cada vez maior, porque quanto maior é o risco da minha operação, baseado numa quantidade cada vez maior de imprevisibilidades, significa que eu tenho que ser cada vez mais recompensado para poder receber o meu retorno sobre o meu investimento. Faz sentido até agora? Então você tem os títulos curtos, que são o short end, que você tem prazos menores, e obviamente se eu preciso de dinheiro mais rápido, eu vou pagar um juro menor, porque é uma coisa muito mais rápida, e no long end, que são os títulos de longo prazo, eu em princípio precisaria ter um retorno cada vez maior, ok? Então essa parte é bastante importante de você entender para eu passar para a próxima. Agora, vamos tentar entender a seguinte coisa. Quando a gente falou aqui de uma curva, uma curva é uma correlação entre esses títulos. Então, assim, uma curva saudável é essa que eu acabei de falar. Você tem títulos de curto prazo que tem um juro menor e quanto maior o prazo, mais vai subindo a taxa de juros, e aí você vai fazendo uma curva, certo? Então, quando eu começar a falar sobre curva dos bonds, é exatamente a correlação da taxa de juros entre 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e aí você vai formando uma curva, certo? Então, isso daí é uma coisa que praticamente ninguém fala, certo? Que é a curva de taxa de juros dos bonds, para você entender. E essa curva é basicamente todo o seu painel de controle, todo o velocímetro do seu carro, para você ter uma visão global de o que está acontecendo no mundo. E eu vou explicar cada vez mais que essa curva dos bonds, ela está apontando há muitos anos uma coisa muito ruim, né, que eu quero entrar cada vez mais nesse assunto, que é o quê? Que é a inversão dessa relação, certo? A gente está vendo uma coisa completamente diferente do que seria um mercado saudável. A gente está vendo uma expectativa de alguma coisa que está muito errada no mercado, mas a gente não sabe exatamente o que é, certo? A gente lembrando, no nosso buraco negro do euro-dólar, a gente sabe que tem algo errado, mas eu não sei exatamente qual que é a doença. Eu só consigo ver os sintomas, o que afeta, mas ele consegue prever muito bem o futuro. Mas antes de eu começar a entrar nessa parte de o que está acontecendo, né, com a curva de bonds, é interessante, eu já quero começar a quebrar um mito que acontece sobre as taxas de juros que a gente falou lá no início. Então, voltando agora com a visão do eurodólar. Se eu tenho, por exemplo, uma relação no mercado Ripple, onde os bancos estão usando esses títulos, esses bonds, como colateral nos seus empréstimos, a gente falou nos capítulos anteriores sobre o grande problema de liquidez que nós estamos tendo no mundo. Os bancos não estão confiando nos outros, né? Então a gente não consegue ter essa liquidez na economia. Os bancos eles estão muito mais cautelosos na distribuição de liquidez ao redor do mundo. Isso faz com que a demanda por bonds seja cada vez maior. Só que quando você tem um bond, você pelo próprio Ripple, você já pode chegar à conclusão de que se eles são vendidos e comprados em vários momentos para fazer as operações durante o dia, você pode ter essas operações com títulos de 10 anos, de 20 anos, mas que você se livra deles antes de chegar no prazo final. Você não precisa necessariamente esperar chegar até o prazo, até o que a gente chama de da maturity, né? Ele chegar na maturidade do final desse título para você se livrar dele. Você pode ter a comercialização como se fosse um mercado secundário desse título no mercado, que é justamente assim que o Ripple funciona, como eu expliquei nos capítulos anteriores. Só que o mais interessante é que o valor desses títulos que estão sendo emitidos e negociados,
eles variam ao longo do tempo. Então isso aqui é muito interessante. Eu quero agora te passar justamente essa visão. Então se, por exemplo, pensa comigo, se eu sou um país e eu estou emitindo títulos da minha dívida, é claro que como país eu quero ter o menor custo possível para eu financiar as minhas obras, né? Então quanto mais demanda eu tiver pelos meus papéis, menor é o juro que eu vou pagar nesses títulos, concorda? Porque para que eu vou pagar um juro alto se todo mundo está querendo comprar os meus títulos? Então você começa a perceber que a demanda de bancos por títulos, a sede do mercado pelo colateral, vai fazer com que a taxa de juros que seja paga por esses títulos seja cada vez menor. E isso eu expliquei o que aconteceu a partir de 2008. Né? Você teve justamente uma contração de crédito muito grande e uma necessidade, uma sede enorme por colateral. Ou seja, o mercado está buscando por segurança. O mercado está buscando por um porto seguro. E quanto mais portos seguros se busca, digamos assim, mais a taxa de juro cai. E mais o preço do título sobe. Claro, se eu quero uma coisa escassa, essa coisa vai ser cada vez mais cara. Mas essa coisa que é cada vez mais cara, ela vai me pagar cada vez menos. Faz sentido? Então você está buscando por uma coisa que é escassa, que é o colateral, ele tem um preço de face alto, mas é inversamente proporcional ao juro que ele vai pagar. Porque se eu sou um país que todo mundo está comprando meu título, eu não preciso pagar um juro alto para ele. Agora, se for o contrário, eu sou um país que estou buscando captar o meu recurso e tudo quanto é jeito, mas ninguém quisesse comprar o meu título, obviamente eu teria que pagar um percentual maior. Essa é a correlação. Então, o preço do título sobe e o percentual dele cai. Ok? Então é muito importante que você entenda isso. A correlação entre o preço daquele título e o juro que ele paga é sempre inversamente proporcional. Juro sobe, título fica mais barato quando eu preciso captar dinheiro e ninguém está querendo, né? Então eu pago mais de juro para quem quiser comprar o meu título, mas quando todo mundo está querendo o meu título, eu pago menos juros. Então essa é uma das partes mais importantes para você começar a entender o mercado de bonds e começar a entender a dinâmica do euro-dólar em cima desse mercado de bonds. Mas agora, a gente agora, se você começou a ligar os pontos, você já vê que a gente já quebra um dos mitos que a gente falou ali no início. Mas espera aí, se a taxa de juros está caindo cada vez mais, não era numa economia onde o crédito é abundante? Você pode pegar empréstimo à vontade, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Afinal, a taxa de juros nos Estados Unidos chega a zero em vários momentos, né? Que chegou ali, principalmente depois de 2008. Ou seja, o Fed está tentando estimular a economia. Se você for ao banco agora, o banco vai te emprestar 0,25. Juros dos Estados Unidos são baixíssimos, né? Você sempre ouve as pessoas falando esse tipo de coisa. Mas a grande verdade é que, beleza, se você acha que tem um juro barato, ou seja, significa que tem crédito adoidado, mas, na verdade, você vê exatamente o contrário. Você vê bancos cada vez mais medrosos de emprestar para uma empresa que precisa de uma máquina. E aí começa a vir algo que até eu mesmo sofri. Como quando eu estava no comércio exterior, eu precisava fazer importação de máquinas e eu precisava pegar empréstimo no banco para poder financiar isso. Quem falou que eu consigo fazer isso? Que eu conseguia? Quem falou que basta você chegar num banco que ele vai te emprestar porque você tem a ideia de montar uma franquia ou de um restaurante que você vai fazer, ou etc. Não, meu amigo, é muito mais complicado. Você às vezes precisa ter alguém dentro do banco, você precisa ter contatos lá dentro, você precisa ter, ou ser uma empresa muito maior. Se você for a Meta, né, do Facebook, você vai conseguir ter facilmente. Se você for uma Oracle, se você for uma Microsoft, se você for a Apple, você consegue isso sem nenhum problema. Mas as lojinhas, né, da mamãe e do papai, que a gente chama de mom and pop shops aqui nos Estados Unidos, que são o microempreendedor no Brasil, as MEIs, aquele cara da barraca do cachorro-quente, aquele cara que tem uma pequena e média empresa, ele está lascado, ele não tem acesso a crédito.
Então você pode ter o juro mais baixo possível do mercado, que não adianta absolutamente nada. Ele não vale para você. A taxa de juros básica não significa absolutamente nada para aquele comércio, que é exatamente o que faz a economia de fato crescer, que são os pequenos e médios negócios, certo? As pequenas e médias, as PMEs, né, como se diz no Brasil, fazem com que você não tenha a menor condição de conseguir prosperar. E aí que vem o grande problema. Então você tem uma mídia que te passa uma mensagem de que o juro baixo significa que o crédito é abundante, sendo que é exatamente o contrário. E você vai perceber cada vez mais, se você fizer análise de taxas básicas de juros, que essa taxa geralmente é o short end, né, da equação, aquelas que são dos curtos prazos, elas acabam, e até de longo prazo, você está vendo isso cada vez mais, o que é completamente bizarro e não deveria, você vê taxas absurdamente baixas e acesso zero a crédito. E todo mundo falando que o crédito está fácil. Agora, ele só fica fácil para aquelas grandes empresas, fundos, venture capital, se você tem acesso, se você é amigo do rei, certo? Digamos assim. Mas para as pequenas empresas, elas ficam a ver navios e vai criando uma disparidade cada vez maior. Então a gente eu vou encerrando nesse capítulo, que ele já ficou um pouco maior do que o devido. Mas eu quero falar cada vez mais sobre como que essa curva dos bonds vem se comportando cada vez mais e como ela vai prevendo o futuro baseado numa inversão de curva. O que significa isso? Você está vendo juros no long end, que são aqueles de mais longo prazo, que deveriam ser juros bem mais altos, certo? Você deveria estar emprestando para empresas se o governo quiser captar esse tipo de dinheiro para tão longo prazo, ele deveria pagar um juro muito maior, mas na verdade você está vendo juros baixíssimos no long end e às vezes até menores do que no curto prazo. Ou seja, o juro que deveria ser bem mais alto do que o curto prazo acaba sendo menor do que o curto prazo. Isso não faz o menor sentido. Por que eu vou pegar um título de 30 anos e vou receber um juro menor do que se eu pegasse um título de 3 meses? Tem alguma coisa errada aí e não é de hoje. Isso já faz alguns anos e é exatamente sobre isso que eu vou começar a falar a partir dos próximos capítulos sobre o mercado de bond, que é realmente uma das coisas mais fascinantes do mundo e ele explica muito do que está acontecendo na economia mundial.